Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos ter uma visão panorâmica a respeito da carta aos Colossenses. É de nosso conhecimento de que foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta, contudo existem alguns estudiosos que não concordam muito com isso, porque existe o tema gnosticismo na carta, e que a gente só vai ver esse tema mais aprofundado com o apóstolo João. Mas como os dois apóstolos viviam na mesma época, no mesmo período e no Império Greco-Romano, nada impede que os dois tenham falado sobre o mesmo assunto. Nada impede que eles tenham tratado da mesma coisa porque eram assuntos culturais da época que a população vivia. Então, nada impede que eles tenham partilhado a mesma visão e também porque na Carta aos Colossenses trata sobre Filemão. E a gente sabe que foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta a Filemão, já é certo? Então, por conta disso, temos a convicção de que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. A carta foi escrita por volta de 61 a 62 d.C., enquanto Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, sua prisão domiciliar, e foi escrita para encorajar os colossenses a passarem pelos problemas que eles estavam passando, que eram problemas culturais e sociais que eles estavam vivendo na época. E essa carta ela foi entregue a Epáfras, que foi o fundador da igreja. Epáfras, ele era discípulo de Paulo, ele estava com Paulo quando Paulo foi pregar o evangelho em Éfeso e voltou para a sua cidade, que era a cidade de Colossos, e implantou a igreja aos colossenses. Então, Epáfras, ele era o fundador dessa igreja e estava junto com Paulo. É provável que Paulo nunca tenha ido para os Colossenses, nunca tenha visto ninguém a não ser Epáfras, e ele confiou em Epáfras como irmão em Cristo, como seu amigo e discípulo, ouvindo tudo que Epáfras falou e fazendo uma carta para eles em exortação e em amor, como ele fez. A carta ela foi escrita aos Colossenses, através de Epáfras, que levou a situação para Paulo e depois levou a carta de volta para ser lida com a igreja. Bem, a cidade, ela era uma cidade que ela ficava na parte sul da antiga Frígia, que hoje é parte da Turquia. E era uma cidade que passou um tempo sendo extremamente de extremo crescimento, porque ela era uma rota comercial de Éfeso até o Oriente, e também era uma cidade que estava em crescimento por conta da forte indústria têxtil que existia na cidade. Então, por conta disso, a cidade começou a prosperar muito, mas com o tempo e também com a mudança das rotas comerciais e também com os terremotos que aconteciam na cidade, a cidade começou a decair. Ela era uma cidade que ela tinha uma população meio mista, que divergia entre judeus legalistas, como a gente já conhece, também entre os frígios, que era um povo extremamente supersticioso, e também entre a população grega, que era extremamente filosófica. Essa mistura de povos fez com que eles criassem uma heresia na igreja. E aí essa heresia, ela via que para conseguir a salvação, algumas coisas precisavam ser acrescentadas à fé. E aí Paulo vai diretamente contra isso, chamando essa heresia de ilusão e conversa persuasiva, e a gente vai entender porque Paulo estava tratando em especial dessa palavra conversa persuasiva, e porque eles estavam focando extremamente em algo chamado tradição de homens, que não se tem a certeza se era um culto místico ou se era na observação da lei, da Torá mesmo. Bem, essa heresia ela tinha 4 elementos. O primeiro elemento, que era o motivo de eu falar da questão da persuasão, era o filosofismo, que era o quê? A união do legalismo, do pensamento judaico legalista, junto com a filosofia dos sofistas. Quem eram os sofistas? Eram aqueles filósofos que pegavam uma mentira, colocavam como verdade, e através da persuasão e do debate, nessa didática, eles conseguiam convencer as pessoas de que o que eles estavam falando era certo, era verdade. Também tinha outro elemento que era o legalismo, então eles enfatizavam a circuncisão, a observação dos dias e dos alimentos que eram permitidos e não permitidos. Também tinha o elemento do misticismo, porque eles acreditavam no culto aos anjos. No capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo fala muito disso. E eles
cultuavam esses anjos, a esses seres angelicais, e também o ascetismo, que era a tentativa de alcançar graus mais elevados de santidade através da observação da lei e também de um pouco do gnosticismo, porque eles acreditavam que a carne era má e que o espírito era bom. E aí esses 4 elementos atacavam diretamente algumas doutrinas, que era a doutrina da reconciliação e identificação com Cristo, a doutrina da união dos crentes com Deus e a doutrina da santificação. E aí o apóstolo Paulo vai diretamente contra isso, confronta o politeísmo e o legalismo deles de forma intensa, afirmando e mostrando que Jesus tem poder para libertar eles, tanto nesse triunfo a esses seres angelicais, a esses seres espirituais, porque Jesus Cristo é maior do que isso, e também sobre a lei, porque a lei apontava para o próprio Cristo. Então Paulo vai diretamente contra eles dessa forma. E para que eles vivessem conforme a nova natureza que eles foram chamados para viver até a volta de Cristo. Como estrutura a gente tem? Capítulo 1, versículo 1 e 2, as saudações iniciais. Capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, era o progresso da caminhada cristã e diante da verdadeira dedicação a Cristo. Do capítulo 1, versículo 15 até o capítulo 2, versículo 5, falava sobre a grandeza de Cristo e a suprema importância da sua mensagem, que exige verdadeira dedicação e devoção a Ele. Do capítulo 2, versículo 6 até o versículo 23, fala sobre a superioridade da obra de Cristo sobre o sistema religioso, que é sobre o legalismo. Do capítulo 3, versículo 1 até o 4, versículo 6, fala sobre a suficiência da obra de Cristo, que era algo que era muito difícil para eles aceitarem por conta de todo esse politeísmo, de toda essa confusão com essa heresia, e em especial com os sofistas, com o sofismo criado nesse meio filosófico. E capítulo 4, versículo 7 até o 18, as saudações finais também apontando para a supremacia de Cristo. Bem, Colossenses é uma carta que exalta a superioridade e suficiência do Cristo na sua obra redentora, em ele sendo o cabeça da igreja, que exige de nós, como igreja, uma dedicação exclusiva a ele, porque somos nova criatura dele na nossa vida prática em especial. E essa é a mensagem de Colossenses.